Queridos, Moçambique está a passar por dias muito, mas muito sombrios. A reivindicação, a manifestação contra o resultado das eleições de 2024, eleições presidenciais, tem comovido o mundo inteiro, porque vidas estão sendo perdidas, pessoas estão a ter suas vidas mudadas com ferimentos que jamais serão revertidos. E o que me incomoda nesse contexto todo é o silêncio ensurdecedor das mídias de alguns dos grandes países que se consideram parceiros de Moçambique. E um deles, infelizmente, é o Brasil. Ainda não vi em nenhuma rede do Brasil, em nenhuma televisão do Brasil, um pronunciamento, de certa forma, um apelo, uma manifestação de solidariedade para com o povo que está a passar por essas situações. É verdade que se calhar é uma questão que não faz muita diferença para o Brasil. Algumas pessoas podem olhar para mim e dizer, olha, isso não é da nossa conta, mas de certa forma estaríamos muito felizes se recebêssemos esse apoio. Porque Estados Unidos, Portugal, Angola, países que estão a ajudar Moçambique a divulgar todas essas atrocidades que têm sido testemunhadas no âmbito dessa questão de manifestação eleitoral em Moçambique. Mas felizmente nem tudo pende para o lado negativo. Graças a Deus existem pessoas que ainda têm dado o seu apoio, ainda existem pessoas que têm dado o seu máximo para poder trazer essa situação às mídias e assim pressionar as autoridades moçambicanas a pautarem por uma cultura pacífica e não assim ferir o seu próprio povo. Eu fui me deparar na internet com um vídeo de um brasileiro que de forma destemida, de forma bem sucinta, trouxe aqui uma análise daquilo que está a acontecer em Moçambique. E ele traz esse vídeo analisando minuciosamente, usando até informação de jornais internacionais, trazendo aqui uma análise muito, mas muito boa sobre o que está a acontecer em Moçambique. E essa análise nos dá esperança de que ainda existem pessoas que amam a nossa nação e se preocupam com o bem-estar dos moçambicanos. E esse vídeo que eu quero compartilhar convosco nessa presente sessão, e quero, por favor, pedir o seu apoio para que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas e fazer ecoar a voz dos necessitados e oprimidos em Moçambique. Eu sou Gabriel Henriques, o vosso capitão, e este é o canal Revelando Histórias. E você é muito bem-vindo. Sem mais delongas, vamos então ver este vídeo e no final eu vou trazer o meu posicionamento sobre tudo que foi falado. Vamos então ao vídeo. Este é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as eleições em Moçambique, tá? Que aconteceram agora em outubro. Não se viu muito falar sobre isso aqui no Brasil, mas uma confusão muito grande. Por quê? Porque o Partido Comunista lá de Moçambique, o Frelimo, que já está no poder desde 1975, ganhou de novo a eleição. Só que agora o pessoal está contestando muito o resultado dessa eleição porque tem uma série de irregularidades. Uma quantidade enorme de protestos estão acontecendo lá em Moçambique, inclusive agora o governo lá cortou a internet. Essa notícia foi sugerida por Bitman, Peter Olha a Eleição em Moçambique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aumentou o total de mortos nos protestos da eleição de Moçambique, né? Um grande número de protestos, o pessoal indo para a rua protestar contra a eleição, que mais uma vez deu a vitória para o Frelimo, que é o Partido Comunista lá de Moçambique, que é o partido que está no poder desde 75. Aqui, ó, tem uma descrição aqui na Wikipédia. A gente sabe que a Wikipédia não é uma coisa confiável, mas pelo menos ela dá a descrição do que aconteceu lá, né? Enfim, houve a eleição no dia 9 de outubro, então no dia 9 de outubro foi
perto da época da eleição brasileira, né? A eleição brasileira foi no dia 7 de outubro, e nesse caso eles elegeram o presidente e 250 membros da Assembleia, ou seja, dos deputados de lá, e ganhou o Frelimo, de novo, né? O Daniel Chapo, que era o candidato do Frelimo, segundo o comitê eleitoral deles lá, teve 70% dos votos. Em segundo lugar ficou o Venâncio Mondlane, do Podemos. O Podemos é um partido novo lá que justamente está contestando esse Frelimo, que é o Frelimo está no poder em Moçambique desde 1985, é um partido de orientação marxista, então é comunismo mesmo, é socialismo mesmo, né? Em 94, depois que teve uma guerra civil lá em Moçambique, houve um grande acordo em que o Frelimo decidiu que haveriam eleições. Então, desde 94, existem eleições em Moçambique. Só que as eleições sempre ganham o Frelimo, ou seja, toda eleição eles ganham. Então é aquele negócio de eleição em país comunista, né? Como muita gente está na folha de pagamento do Estado, os caras conseguem fraudar a eleição. É o que acontece na Rússia, é o que acontece na Coreia do Norte, é o que acontece lá em Moçambique também. É alguma coisa que eu não sei não, tá? Que parece que acontece em muitos lugares aqui do Brasil também, de ter tanta gente ganhando dinheiro com a eleição, que a eleição se torna uma coisa inválida, simplesmente não representa a vontade popular, né? E lá em Moçambique, embora já tenham havido várias situações em que o resultado da eleição foi contestado, que o pessoal criticou o resultado da eleição e coisa e tal, esse ano os protestos estão muito maiores. Por quê? Porque lá em Moçambique está acontecendo a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, que acontece na Europa, que acontece nos Estados Unidos, que é justamente a questão de que as pessoas conversando entre si conseguem trocar informações, conseguem se atualizar da situação muito mais do que faziam antes, né? Antes você só tinha informação pelas grandes redes de televisão, grandes jornais e coisa e tal, e esse pessoal todo está na mão do governo, então, porque a televisão é uma concessão estatal, então o pessoal tem que obedecer ao governo, então no final das contas eles davam um jeito de abafar essa situação, né? Continuava o Frelimo ganhando todas as eleições lá em Moçambique, mas ninguém fazia nada, ficava todo mundo quieto. Esse ano, com essa eleição, está havendo uma grande quantidade de protestos, né? Então repara que esse aqui é o resultado oficial da eleição, tá? 70% para o cara do Frelimo, e não apenas isso, na Assembleia Legislativa, das 250 cadeiras de deputados que eles têm lá, o partido da Frelimo teria ficado com 195, ou seja, com a maioria absoluta, né? Quase todas as cadeiras de deputados são do Frelimo. Aí o Podemos ficou com 31 cadeiras e o Renamo, que é outro partido lá de oposição também, ficou com 20 cadeiras. Teve outras 4 que é do MDM, né? Então, ou seja, praticamente o Frelimo controla todo o parlamento, controla o executivo e já está no poder desde 75, então nessas alturas controla o judiciário também por lá. A velha situação que a gente está muito perto aqui no Brasil também de ter comunistas controlando a coisa toda, né? Bom, mas e aí? O que tem de contestação nessa história toda? O que indica que teria havido fraude nisso daí, né? Bom, o que o pessoal está alegando é que houve cerca de 900 mil eleitores fantasma. Se você pegar várias regiões lá de Moçambique, o número de pessoas com capacidade de votar, o número de votos que teve foi 900 mil a mais do que as pessoas com capacidade de votar nessas regiões. Então indicaria que teve aí votos que surgiram do nada. E o mais curioso dessa história, o comparecimento foi de só 48%, ou seja, muito pouca gente foi votar, porque você pode imaginar, uma eleição que o partido do governo ganha desde 1975, é uma eleição que meio que vai mudar o quê, né? Então as pessoas não têm interesse de sair de casa para votar, só metade das pessoas foram, e ainda assim teve mais voto do que gente que poderia votar naquela região, ou seja, no mínimo teve 900 mil votos fantasma, pode ter tido muito mais do que isso. Segundo o candidato da oposição, ele apresentou resultados tabulados lá, segundo eles, com resultados de zonas eleitorais lá, de boletins de urna e coisa e tal, que mostram que, na verdade, ele teve 53% dos votos e teria 138 cadeiras no parlamento. Então, ou seja, um resultado muito diferente do que foi apontado pelo partido que ganhou a eleição, que é o partido que controla o judiciário, que é o partido que controla o CNE deles lá, que é o órgão eleitoral, que é o TSE deles de lá, né? E detalhe, haviam observadores da União Europeia que concordaram que teve muita coisa errada nessa eleição. Particularmente, eles fizeram a mesma coisa que o Maduro lá na Venezuela.
cadê a totalização dos votos? Cadê o resultado totalizado, né? A discriminação de cada zona eleitoral, quantos votos teve em cada zona eleitoral? Eles não apresentaram isso na eleição, né? E por que isso é importante? Porque aí você pode tentar identificar onde é que foi a fraude. Você pode tentar chegar em que municípios ou que zonas eleitorais que teve mais votos do que realmente teve, né? Do que realmente seria possível, né? E o que indica claramente uma fraude nisso daí. Fizeram igual o Maduro, botaram um número final lá, o valor é esse, ninguém pode contestar, ninguém pode duvidar, ninguém pode questionar. Esse é o valor e tem que ficar isso daí mesmo, e eles ganharam com esse negócio todo aqui. Claramente a eleição foi fraudada lá em Moçambique, está mais do que óbvio, situação muito similar com a lá da Venezuela, e de novo, similar até por esse aspecto também, tá? O Frelimo sempre fez esse tipo de fraude, mas como ele não tinha a informação descentralizada e distribuída para contestar essa informação, para levantar os dados e coisa e tal, ele conseguia com muita facilidade impor a votação dele, impor a eleição que ele queria, né? Só que dessa vez, com a informação descentralizada e distribuída, a coisa mudou de figura. As pessoas estão se organizando, tem um monte de protestos ali. Aqui, ó. A polícia dispersou alguma outra demonstração com gás-pimenta e coisa e tal. Segundo diz aqui o Clube de Moçambique, seriam poucas pessoas, um grupo pequeno de pessoas que estavam fazendo baderna e coisa e tal. Mas isso daqui é um grupo muito grande em muitos lugares, tá? Isso daqui é o pessoal que confrontou a polícia. O número de pessoas que realmente está contrário à eleição é muito grande, né? E o pior, aqui, ó, o Partido Podemos denuncia perseguição política, ou seja, começaram a prender a oposição. Olha como é que é uma coisa parecida, né? Não é uma coisa similar que está acontecendo aqui no Brasil também, do pessoal prender quem é da oposição, né? É lógico, é o mesmo esquema. É comunista em tudo quanto é lugar, faz as coisas do mesmo jeito, né? Quer impor a vontade do mesmo jeito. E o pior de tudo, olha só o que eles fizeram lá. Moçambique desligou a internet de novo, né? Então já teve alguns meses atrás um episódio em que o governo de Moçambique desligou a internet justamente por conta dos protestos contra essa eleição, e agora eles foram lá e desligaram a internet de novo. E, mais uma vez, você pode achar assim, mas isso não vai dar em nada, porque, né, o presidente está lá, está sentado na cadeira, né, diz ele que ganhou a eleição, quem é que vai tirar o cara de lá? Quem é que vai fazer um golpe para tirar o cara de lá? Mas eu já expliquei para vocês que a coisa não é tão simples assim. Governo nenhum no mundo governa apenas com o uso da força. Governar exclusivamente com o uso da força é muito caro, é muito difícil. E mais do que isso, dentro da própria estrutura que está no poder lá, começam a surgir os rachas, porque lembra, quem realmente ameaça o poder nesse caso não é a população na rua. A população na rua está ali, está brigando, está com proteção, está fazendo o papel dela e coisa e tal, mas isso vai incentivar outras pessoas dentro da hierarquia socialista lá de tentar tomar o poder do cara que foi eleito lá, ou supostamente foi eleito, o cara que está com poder lá, né? Então, ou seja, é isso que enfraquece esses governos, é isso que deixa essa situação complicada. E, de novo, os observadores eleitorais foram capazes de olhar para essa eleição e falar, tá vendo? Foi fraude. É o que eu falo para vocês, boletim de urna é perfeitamente razoável para você conseguir descobrir se teve fraude numa eleição ou não. O que está indicando aqui, quando você tem fraude mesmo, como é o caso aqui, como é o caso na Venezuela, o tribunal não consegue mostrar a totalização das coisas. Por quê? Porque é muito dado. Se ele mostrar a totalização que ele fez, vai claramente mostrar que tem falhas, que tem erros naquilo ali, que não tem impossibilidades lógicas nisso. É muito diferente do caso do Brasil. No caso do Brasil, eu não vi nenhuma evidência de fraude nas urnas eletrônicas brasileiras. Você pode dizer que teve o direcionamento do TSE, eu concordo, o TSE, o Alexandre de Moraes botou o dedão na balança lá assim, para tentar eleger o Lula, teve favorecimento da esquerda, teve dano contra a direita, mas fraude na eleição em si, na contagem de votos, eu não vi nenhuma evidência disso, tá? E aqui não, repara como é que é fácil de você ver quando realmente você tem uma fraude, como é o caso de Moçambique, como é o caso também da Venezuela. Os números não batem, você tem a totalização, não bate para chegar no número que tem lá. O que aconteceu nessa eleição, tanto os eleitores de Moçambique estão, da mesma forma que os eleitores do Brasil, que os eleitores do mundo todo, estão mais antenados na questão política e, portanto, votaram mais contra o partido do governo,
Da mesma forma, isso impediu que eles ganhassem de forma legítima e, ao mesmo tempo, também dá margem agora para o pessoal fazer os protestos contra o governo de Moçambique, contra o poder instituído que tem lá do Frelimo, né? Então, um absurdo completo isso daqui. Vamos ver onde é que isso vai acabar. E é o que eu falo para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Brasil está caminhando nesse mesmo sentido. A Venezuela já está nessa situação de limbo democrático, que não sabe quem ganhou a eleição, que ninguém reconhece o governo. Moçambique está na mesma situação também, não se sabe como vai ser resolvido esse tipo de coisa. Eles vão manter o poder a qualquer custo. Dou muita força para o pessoal aí de Moçambique. Infelizmente, eu não sei como resolver esse tipo de problema, não tem uma solução fácil isso, mas é aquele negócio, esses governadores também sabem que eles não conseguem manter o poder por muito tempo. Olha como é que o Maduro está desesperado lá na Venezuela. O cara lá do Frelimo, lá o Chapo, né, o nome dele, como é que é o nome do rapaz lá? Daniel Chapo. Ele sabe que ele não vai conseguir ficar no poder por muito tempo com a população protestando. Foi o que aconteceu com a Dilma aqui em 2014. População protestando. Uma hora, meu amigo, alguém dentro da estrutura de poder vai lá e tira ela de lá. É a saída que tem para isso, né? Vamos ver o que vai acontecer lá em Moçambique, vamos acompanhar as coisas lá, porque é lógico que o governo brasileiro, a mídia brasileira jamais vai falar desse assunto. Então este é o vídeo que tanto alegrou meu coração por ver alguém destemido, alguém que apresentou uma bravura tão grande em poder falar do nosso país. É nesse momento que nós acabamos reforçando a ideia de que de facto tem pessoas que têm um carinho muito grande pela nossa nação e pela nossa pátria. Então, muito obrigado a você, meu querido irmão. Que Deus continue abençoando o seu canal, que esse canal cresça, que a sua voz seja ouvida por muitos e muitos que amam um trabalho como este. Muito obrigado por ter dedicado um tempo de qualidade para poder denunciar as atrocidades vistas em Moçambique. E mais uma vez, apelamos à mídia brasileira, por favor, a nos ajudem a ter visibilidade. A mídia brasileira tem um poder muito, mas muito grande. E se isso não ferir os vossos princípios, por favor, ajudem a espalhar as notícias sobre Moçambique, porque os nossos irmãos estão, de certa forma, a perder a vida. Todos os dias, um povo totalmente desarmado está a enfrentar um governo armado, polícia armada. Então, por favor, nos ajudem a reportar isso para que tenha uma visibilidade internacional e trazer, de certa forma, alívio e paz para a nação e, sobretudo, o motivo pelo qual essas manifestações estão sendo feitas seja atendido, que é a reposição da justiça eleitoral e a prática da democracia genuína na nossa nação. Muito obrigado mesmo por todo o carinho de vocês. Eu vi uma imagem de brasileiros se fazendo às ruas para poder se manifestar contra o regime que atua em Moçambique há mais de 50 anos. E quero deixar o meu agradecimento por isso. Deus abençoe vocês que têm se solidarizado por esta causa e têm mostrado as vossas caras para poder lutar ao lado do povo moçambicano. Por favor, deixe ficar aqui nos comentários o que você acha da fala desse irmão brasileiro para com a situação de Moçambique. Não deixe de comentar, quero ver a sua opinião aqui nos comentários, quero saber o que você pensa sobre toda essa situação e quero também saber a vossa opinião, o porquê do silêncio da mídia brasileira. Por que o Brasil não fala sobre isso? Por que os nossos irmãos brasileiros, as grandes televisões, não reportam essa situação, sendo que em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, uma grande potência, esse assunto está sendo reportado? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado. Então, até a próxima, se Deus quiser. Eu sou Gabriel Henriques, o vosso capitão, e esse é o seu e o nosso canal Revelando Histórias. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.